Ah, meu Brasil, hoje é quarta-feira e tem muito vídeo bombando aqui no Madeirada Brasil na internet. Muita coisa acontecendo, você não pode ficar de fora. Assista até o final, curta, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante pra gente. E vamos aos vídeos de hoje, hein? Nesse contexto, mais uma vez se evidencia a utilização de técnicas militares pelos investigados contra o Estado brasileiro, com o objetivo de garantir a fuga de Bolsonaro caso a tentativa de golpe fosse frustrada. Vamos ver se tem detalhe dessa fuga que os militares planejavam, parte dos militares planejava para Bolsonaro. Apesar de não empregada no ano de 21, um plano de fuga, de não empregado no ano de 2021, um plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 22, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. Conforme será descrito nos próximos tópicos, Bolsonaro, após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8, a festa da Selma. Esse trecho é muito importante, gente. Otávio, vou passar para você aqui, porque é toda a linha de raciocínio da Polícia Federal, que não é que Bolsonaro não quis, é que Bolsonaro não conseguiu, ele tentou, tá? Esse é um ponto. 2, ele fugiu, porque ele sabia que o golpe ele não terminava com o fim do mandato dele, ele ia se estender até a festa da Selma. Portanto, ele poderia ser preso, portanto, ele sai do país. É essa a conclusão da PF, Otávio. Pois é, então, o que ele está dizendo aí é que o 8 de janeiro foi um desfecho da trama golpista que se inicia lá atrás, quando ele começa a atacar o STF. Então, é um filme longo isso. A gente estava falando assim da gente olhando pontualmente para alguns episódios, mas a denúncia provavelmente, se ela acontecer, ela vai trazer todo esse histórico. E, mais uma vez, a Polícia Federal fazendo a ligação dos golpistas, entre eles de Jair Bolsonaro, com o 8 de janeiro, a festa da Selma. Teve o financiamento, tem um tenente, segundo a Polícia Federal, ligado a Bolsonaro, e agora a Polícia Federal dando a versão dela de que Bolsonaro fugiu, né, e não deixou o país. Fugiu por quê? Fugiu para estar longe da cena do crime. É isso que a Polícia Federal está dizendo. Bolsonaro não desistiu. Bolsonaro apenas quis ficar longe da cena do crime do 8 de janeiro. Do bolsonarismo está se corroendo a cada instante. E hoje, com a cena que eu vou compartilhar aqui com vocês, quem achava que a criatura tinha um pingo de dignidade, um pingo de coragem, de destemor, essas figuras vão ficar bastante decepcionadas. A criatura está se debulhando aos prantos e fazendo previsões nada positivas em relação ao seu futuro, com frases enigmáticas. Bom, vou conversar com vocês e mostrar algumas imagens sobre essa história toda, mas antes mais. Bom, em primeiro lugar, essa situação aqui que vai figurar em todos os telejornais hoje, sem a menor sombra de dúvida, porque é uma briga gigantesca. Carrefour Brasil admite e lamenta a suspensão de fornecimento de carne. O que aconteceu? O diretor-geral, o CEO, o presidente do Carrefour na França, querendo fazer uma bravata, disse que não iria comprar mais carne do Brasil, levantando inclusive a qualidade da carne, as condições sanitárias de abate, para fazer uma firula com a comunidade do euro. A França não é o maior comprador de carnes do Brasil, mas ela chega, passa por ali, e isso de fato cria uma reação em cadeia lá na Europa. E aqui no Brasil, como os donos desse segmento são pessoas que vieram de baixo, são pessoas que têm ainda um comportamento muito particular, resolveram também encarar a briga e disseram, olha, então aqui no Brasil nós não vamos vender mais carne para o Carrefour. E eles já começam a sentir que o desabastecimento vai prejudicar o fluxo de pessoas. As pessoas vão no supermercado, que não tem carne, não tem frango, que o frango também está nessa cadeia, os suínos, então vai ficar complicadíssimo o fluxo de pessoas nesses supermercados que vão certamente migrar para outros supermercados. E a oferta de carne para esses supermercados será mais abundante. Isso certamente fará com que haja uma redução, uma queda no preço da carne.
Então, é o que os especialistas estão prevendo. Para nós aqui no Brasil, será ótimo que essa carne, ao invés de ir para lá, fique por aqui, ajudando com que, com uma maior oferta, o brasileiro tenha mais acesso a proteínas. Vamos conferir até onde irá a bravata dos franceses, porque os bravateiros aqui do Brasil estão com a carne e a faca na mão, né? Então, vamos ver como é que o que vai dar nessa história. São muitos bilhões, né, gente? Alguns setores dos exportadores de carne aqui no Brasil são os maiores do planeta. Então, eles têm muita gordura para queimar, né? Já que estamos falando em carne. Bom, e aí a gente chega aqui na criatura. Bolsonaro retorna a Brasília após indiciamento por tentativa de golpe e se reúne com defesa. Ele está tentando ali estruturar uma defesa. Os advogados do Bolsonaro são verdadeiros alquimistas. Eles conseguem transformar algumas coisas em outras coisas, de forma misteriosa. E também, me desculpe aqui os colegas, com muita cara de pau, né? Porque defender criminoso tem disso. O advogado tem que... acaba cobrando muito mais porque passa vergonha. Passa por ser também um advogado de criminoso, de bandido. E aí, no caso, o bandido é absolutamente indefensável em muitas coisas que fez e muitas coisas que nós veremos que aparecerão ainda. Então, eles estão discutindo ali alguma estratégia de defesa, só que eles não sabem todos os áudios que foram recuperados pela Polícia Federal. Gente, os áudios estão numa nitidez impressionante, hein? Eles apagaram, jogaram nas nuvens, mas a casa caiu. E o general está muito preocupado. E percebendo que coisas complicadas vão acontecer para ele, das duas uma. Ou ele vai ter que delatar toda a quadrilha, ou simplesmente ele vai segurar essa sozinho. A Polícia Federal vai acabar descobrindo tudo por caminhos diversos e os outros vão para a cadeia do mesmo jeito. E ele vai ver que ele depositou todas as suas energias golpistas, homicidas e assassinas numa criatura absolutamente covarde. General indiciado pediu para Ramos blindar Bolsonaro de desestímulo. Ouça áudio. Então o cara estava ali do lado do Bolsonaro, ele tentava blindar também. Olha, não deixa ninguém soprar no Bolsonaro para ele desistir de dar golpe, não. Nós temos que insuflar para a criatura dar o disparo aí, dar autorização para a gente dar o golpe. Advogados pedem transferência de General Mário Fernandes para Brasília. Ele está muito tristinho, está querendo ver a família. A pessoa muito sensível, né? É um homicida. É uma pessoa capaz de liderar homicídios, assassinatos, extermínios, mas ele é muito sensível, uma pessoa que tem um bom coração, é temente a Deus, como todos esses que ficaram ao redor do Bolsonaro, que criavam cenas patéticas. Quando o Bolsonaro ia para alguns templos fora do eixo Rio-São Paulo, ia para a região norte, ele ia com uma penca de militares que ficavam lá também fazendo orações, fingindo que eram evangélicos, como o Bolsonaro finge, e como Tarcísio também, né, que virou evangélico, quase um pastor também, para ganhar voto dos evangélicos aqui no Brasil. Essa gente precisa ser desmascarada todos os dias, porque são muito bandidos, são muito dissimulados, como esse cidadão aqui, o Mário Fernandes. Agora, não é uma topeira completa, porque ele foi formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e foi formado também para liderar grupos específicos, grupos de combate, para fazer exatamente isso que ele estava planejando: extermínio, homicídio, envenenamento, explosões, ataques, infiltrações, destruições, explosões. Esse é o treinamento da criatura. Então nós não estamos lidando com alguém que estava brincando no parque, não. Só que agora vai ter que brincar dentro da cadeia durante um bom tempo. Só não aconteceu uma catástrofe aqui no Brasil porque no curso dessa história o Bolsonaro estava esperando contar com todo o comando do Exército Brasileiro. E aí o general Freire Gomes deu uma sapatada, inclusive ameaçou de prender Bolsonaro. Então murchou todo o plano que estava por trás sendo arquitetado para matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E essa revelação veio à tona não pela fala do general Freire Gomes, mas pelo comandante da Aeronáutica, que em depoimento na Polícia Federal disse que estava presente nessa reunião e que quando o Bolsonaro começou a ventilar a coisa do golpe, o general Freire Gomes disse: olha, se o senhor avançar nessa história aí, eu vou ter que dar voz de prisão ao senhor. Então, ele não se vangloria disso, o general Freire Gomes, Marco Antônio Freire Gomes, mas essa história será mais esmiuçada mais à frente, quando nós tivermos as sessões no plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa orcrim toda. Esses fatos vão ser explicitados para a população brasileira. Debulhou aos prantos aqui. Chorou muito, gente, chorou muito, e a frase final dele, enigmática. Vamos ver aqui. O que foram as eleições, o milagre da vida, montar um ministério, contar com amigos,
e deixar um legado que é reconhecido em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo. Até fora do Brasil também. Do mundo. E isso a gente tem a nossa marca da liberdade, a de expressão, a legítima defesa, a família, tudo perto. E essa marca ficou. Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida. Mas valeu a pena. Vale a pena, presidente. E a gente vai voltar em 25. E se eu for embora hoje, vale a pena. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Valeu. E ele disse, e se eu for embora hoje? Quando ele diz, se eu for embora hoje, aos prantos, o que ele está querendo dizer? Ele vai morrer? Ele será preso? Ou vai tentar uma fuga? A fuga está complicada. Então, restam as outras possibilidades, né? Aí eu deixei para vocês mandarem nos comentários do que ele está falando. A primeira opção é sair desse mundo para outro, ou sair desse mundo que ele está vivendo, esse mundinho, o mundo paralelo, para a cadeia. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. A gente se encontra no próximo portal. Tchau! Olha, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, não saia sem se inscrever, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para a gente continuar combatendo o bolsonarismo aqui no Madeirada Brasil.